mulher, desesperada por ter perdido seu único filho, foi procurar Buda para que ele o ressuscitasse. Buda disse que poderia fazer isso, mas só se ela trouxesse para ele um punhado de sementes de mostarda que ela teria que encontrar em uma casa onde não houvesse ocorrido nenhuma morte. A mulher começou a perguntar nas casas da vizinhança, mas em todas ouvia histórias de perda. Depois de muito procurar, concluiu que não existia uma só casa onde o sofrimento da morte não tivesse chegado. A mulher percebeu que não estava sozinha em seu sofrimento e, já resignada com a morte do filho, voltou para agradecer a Buda. Eu ouvi essa história há quase 15 anos, logo depois que meu filho morreu. Foi um budista que me contou. É uma história que sempre serviu de referência para mim. Sempre quando eu estava bem mal, eu pensava nisso, que eu acho que realmente é o caminho para você aliviar. Estou um pouco nervosa, um pouco apreensiva. Desculpa, tá? Nada, que isso? Não te preocupa, não. Pode entrar lá no final do corredor. Tem mais alguém, não? É meu marido, Fernanda. Meu filho Luiz. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Como vai? Tudo bem? Eu acho que você ser parte de alguma coisa, tá? Isso fundamentalmente te ajuda. Né? Eu não fui a única mãe a perder filho, né? Eu não fui a única mãe a ter um processo de doença, como foi do meu filho, longo e tal. Não fui a única. Existia na época que meu filho estava doente, ele ficou internado 17 meses. Então, nesse período, existia um grupo de mães dentro do hospital que foram essas mães que me ajudaram. Né? A gente não tinha nome, era a mãe do Felipe, a mãe do Renato, a mãe... Né? Então, quando você faz parte de um conjunto, você não sofre tanto. Né? Sofre, dói, mas não é único, não é um negócio terrível, né? Fica mais fácil. E eu acho que quando a gente perde, a gente passa as mesmas etapas, que é você ficar, primeiro, assustada, né? Depois você começa uma barganha com Deus, não me levem desde ele, né? Essas coisas todas. E depois você tem um estado de raiva, né? Absurdo, e depois a resignação. Então, quando a resignação acontece, né? Você descobre o porquê que você foi mãe dele, porquê que você fez parte desse momento, né? A importância dele na tua vida. Né? Eu penso assim em relação ao Felipe, se ele veio para mim, é porque eu era a melhor mãe que ele podia ter. Né? Então, não tinha essa de, eles me deram 1 mês de vida para ele. Ele viveu 2 anos e meio. Né? Então, se ele viveu 2 anos e meio, foi o meu trabalho, foi a minha maternidade. Né? Foi o meu apoio a ele que fez isso. Né? Já vou chorar. Mas é isso, eu acho que... Então, se você sabe por que ele veio, você sabe qual é a importância disso. Então, a morte dele para de ser importante. Né? Se eu não contar para você que o Felipe existiu, você nunca vai saber. Então, eu sou a eternidade dele. Né? Faz parte do meu ser, passar o resto da vida contando que existiu um menino chamado Felipe. Eu sinto que, às vezes, esse é um assunto que as pessoas não gostam de falar. Não gostam. E, às vezes, você quer, às vezes, até uma lembrança, né? Que você tem do seu filho, que você quer falar, e você fala, e é sempre o filho que morreu, não é o seu filho, simplesmente, né? E você sabe que isso que você está falando aconteceu, porque quem me ajudou muito no processo da vida do Felipe foi meu pai e minha mãe. E meu pai nunca mais falou dele. Nunca mais. Também não. Ficou mal, ele ficou muito mal. Minha mãe até de vez em quando fala, mas eu me lembro. Então, aí, de vez em quando, eu tenho uma lembrança engraçada, uma coisa eu quero dividir e não consigo.
né? Eu não consigo. Quando vocês me procuraram, eu fui ler, eu escrevi no álbum dele, todas as coisas que ele fazia, eu fui ler. Então aí comecei a me lembrar, né? E aí fica um negócio, vou contar para quem? Né? Vou falar com quem? Vou dividir essa alegria com quem? Porque só fica a marca da morte, né? Que é um peso, né? Sim. Que na verdade, assim, por exemplo, eu não tive mais filhos, né? Mas eu fico pensando, eu não deixei de ser mãe. Não. Né? Só que um pouco para a sociedade você deixou, né? É. Mas dentro de você não, né? Pois é. Então fica um sentimento ali que você não tem muito aonde pôr, né? E como era o Felipe? Como era seu filho? Ele era muito bonitinho. Meu filho ele tinha um angioma de face. Então era um tumor muito grande, né? E por causa desse tumor, ele tinha uma oxigenação muito grande no cérebro. E essa oxigenação gerou nele uma inteligência fora do normal. Então ele tinha umas coisas assim como com 6 para 7 meses ele abria a caixa de remédio com a mão, né? Ele abria aquela tampa, né? Ele fazia coisas assim uma vez ele tinha 1 ano e pouco e a médica disse assim para mim, ele nunca vai andar. E ele olhou para ela, se levantou e saiu andando, né? E aí sentou porque ele não podia andar porque ele não respirava, né? O coração comprimia o pulmão, né? Então ele tinha umas percepções muito interessantes, né? E eu sempre tive filhos muito bonitos, né? Meus filhos são muito bonitos. O Felipe tinha uns olhos, sabe aquela mosca que fica parada no ar, que fica furta-cor? Sei. Sabe aquela que fica... Os olhos dele eram daquela cor. Era um preto que virava azul, virava vermelho, E ele tinha uma certeza no olhar dele, ele te olhava assim, chegava a te dar um negócio assim. Ele é muito bonito mesmo, né? Eu tenho uma foto dele ali no piano, depois eu te mostro. Deixa eu pegar. E aqui ele já estava doente. Então, quando ele estava, tá vendo? Ele tinha um tumor no rosto. Esse tumor, na verdade, sozinho não faria nada. O problema é que ele tinha esse tumor e tinha o coração ruim. Então, ele tinha um angioma também dentro do peito, que causava essa miocardiofibrose, né? E aí... aqui ele já estava doente, então ele estava inchado, ele ficava muito inchado por causa das medicações, né? Mas ele era muito bonito. E você ficou com ele internado, mas ficou com ele em casa também, né? Eu fiquei com ele em casa, porque foi o seguinte, quando nós soubemos que não tinha jeito, a gente optou por dar a melhor qualidade de vida para ele. Quer dizer, ele não ia viver muito, a gente não sabia quanto. Né? A gente não tem essa certeza. Mas já que ele ia viver pouco, que ele fizesse tudo o que ele queria. Então, meu pai estava recém-aposentado e a gente morava na Praça da Bandeira. Então, ele pegava o Felipe todos os dias, exceto as segundas-feiras, e levava para o zoológico. Todos os dias o Felipe ia lá. Aí ele ia no aniversário da girafa, não sei o quê. A gente ia para a praia com ele, coisa. Então, a gente optou por isso, né? Era independente do que a gente fizesse para ele, que o coração dele ia funcionar mais ou menos. Ele tinha um prazo. Nossa, deve ser muito difícil, né? Você lidar com essa iminência, né? Uma coisa que você... Ser pega de surpresa também é muito difícil. É muito difícil. Eu acho que eu fico pensando, eu tenho assim, um carinho por vocês que perderam de repente. Tá? Porque eu acho que eu tive o tempo de preparo. Eu tive assim, quando ele estava para morrer, né? Quer dizer, nas últimas semanas, eu sabia que ele ia morrer. Eu cheguei para ele e disse a importância que ele tinha para mim. Né? Então, eu permiti que ele morresse, porque ele estava ali porque eu queria que ele estivesse. A gente estava fazendo um esforço muito grande, a gente não permitia, pedia para ele, não morre, Felipe. E ele foi aguentando. Quando chegou uma hora, não deu mais. Aí era injusto com ele. Então, ele tinha direito de seguir o caminho dele. E a gente ficar sem ele. Saber abrir mão, né? E se ele fizesse transplante, se ele fizesse qualquer coisa, ele não ia ter uma vida normal. Não ia ser uma criança normal. Né? A gente fica, quando você fala assim, que ela foi ao Buda para pedir para ele voltar, para ele não morrer, para ele... Né? Aí, nessa hora eu penso nele, né? Quer dizer, será que ele, uma criança sem poder respirar, sem poder... que tinha que andar com aquela bala de oxigênio do lado e tal, será que era justo com ele? Ele ser diferente a vida inteira, porque ele era diferente. Para a gente não era, mas para ele. Para os outros era.
E quando você teve seus outros filhos, como é que foi, assim, reviver essa coisa da maternidade? Esse negócio foi horrível, né, na verdade. Porque, assim, do Felipe, eu parei a vida, né? Eu estava magnânima, eu nunca podia imaginar que morresse, que alguma coisa acontecesse, assim, né? Quando eu engravidei do Luiz, que foi 8 anos depois, né? Eu passei a gravidez inteira com medo dele morrer. O mais difícil é impedir que essa sensação de morte chegue a esses novos filhos. Né? É muito complicado. Como que você resolveu isso, assim? Ou tentou Na verdade, resolver? eu acho que eles resolveram para mim sendo tão saudáveis. Né? Eles sendo tão diferentes assim do Felipe. Né? Eu sempre tenho medo da perda de novo, né? Mas você fica mais antenada. É. Ele me ensinou muita coisa. Ele me ensinou a ser centrada, uma pessoa centrada, equilibrada. Eu era muito maluca. Né? Eu era muito assim, avoada, achava que a vida ia indo, né? Ia acontecendo, tinha sido tudo muito fácil para mim até então. E ele me ensinou a lutar pelas coisas, a ir lá, né? A perder uma timidez que eu tinha de... Ele me ensinou a ser, porque ele precisava disso. Ele precisava de uma mãe. Né? E aí eu fui. Né? Foi aí que eu nasci. Eu nasci com ele. Eu tenho essa sensação também. Mudei demais com o nascimento dele, né? A gente nasce com um filho, né? A gente nasce outra pessoa. E assim, ó, essa é a minha caixa mágica, que é a camisa dele, que eu fiz pra ele, né? Eu bordava o carrinho preferido. Então eu guardo as coisas assim. E eu gosto, de vez em quando eu vejo, de vez em quando eu dou uma olhada, uma lembrada. Alguma coisa para vocês poderem... Bom, fiquem à vontade na medida do possível. Mãe. Zoraide, me conta um pouco sobre a Ludmila. Olha, a Ludmila foi uma filha maravilhosa que eu tive, porque eu era uma pessoa muito sozinha e um belo dia resolvi ter uma filha. E aos 17 anos ela ingressou na faculdade. Na faculdade foi uma das melhores alunas, era aluna nota 10, recebia até elogios, era um mulherão bonita, de 1,80 m, então vistosa, uma negra vistosa, muito vistosa, e eu tinha assim, nela um orgulho estupendo. Tanto é que eu achava a Ludmila, assim, tinha aquelas super poderosas e tinha moreninha, eu dizia, Ludmila, você para mim é essa super poderosa. Então eu tinha a impressão, eu criei uma imagem na minha cabeça que ela seria imortal. Então apareceu a polícia, ela fez, passou, foi bem classificada e na hora da corrida lá, porque tem a parte prática de esporte, e eu fui para lá para ajudar ela, corre Ludmila, tipo aquela mãe do Tiago, fiz a mesma coisa com Ludmila, pronto, Ludmila entrou para a polícia. E certa vez eu fui fazer uma audiência lá em Nilópolis, onde era a delegacia que ela estava servindo, e aí eu vi aquele mulherão, né, com a roupa da Polícia Civil, com aquelas armas e tudo. Falei, Ludmila, eu larguei a minha pasta, eu de advogada, com audiência marcada, larguei minha pasta na mão, ela soltou do carro, porque ela vinha dirigindo o carro da polícia, e estava uma pessoa presa. Eu soltei e bati palma. Você vê aquelas coisas de mãe boba, né? Orgulho, né? Aquele orgulho, né? Ludmila, meus parabéns. O pessoal até que estava ali ao redor, nem assim, não sabia o que estava acontecendo. Só eu, que parecia uma pessoa assim, retardada, admirada diante daquele mulherão, escrito Polícia Civil e feliz. E levando presa ela, mãe, olha o mico. Mãe, estou trabalhando, sou policial. Aí eu, muito bem, Ludmila, meus parabéns. E depois, aí veio a decepção da profissão, né? E a Ludmila estava grávida também. Ela estava grávida de um mês e 5 dias, e justamente nesse dia que aconteceu com ela, foi assim, tipo o último capítulo. Quando acontece na novela, que acontece tudo, então foi tudo o último capítulo. Ela estava recém-casada, nós tínhamos essa casa lá em Baria, onde nós ficamos 9 meses reformando o imóvel,
E ela, nesse dia, ela estava indo para lá para passar a lua de mel. Só que tem que ela não conseguiu chegar lá. No portão, ela disse assim para mim, poxa, mãe, vou te dar um abraço. Você não vai nem me dar um abraço? Estou indo embora hoje para minha casa, você não vai nem me dar um abraço? Muito obrigada por tudo que você me fez, tá? Um beijo. E você fica, esse papel eu vou levar, que era o papel da maternidade, da comprovação, vou levar para mostrar para o meu marido que eu estou grávida. Tá bom, aí ela foi. Quando foi 10 minutos, ela me ligou. Aí, ô mãe, vê o que aconteceu na televisão, porque está um engarrafamento aqui imenso e eu não estou conseguindo para cima nem para baixo, estou aqui no gasômetro. Aí já estava com a televisão ligada, logo em seguida veio dizendo que o Melo Porto tinha acontecido aquilo com ele ali. E aí eu falei, Ludmila, então volta para casa, minha filha. Ela, não, mãe, daqui eu vou me embora. Tá bom. Aí eu falei, quando você chegar em casa, você me liga. E aí esperei uns 40 minutos, não ligou. Vou ligar para ver. E assim fiquei. E aí comecei a ligar para um, para outro, para a polícia, para aqui, para ali, para o batalhão, para tudo, nada, ninguém. Fiquei até as 6 horas da manhã, não consegui nada. Quando foram 10 horas da manhã, chegou a Polícia Civil dizendo que tinha encontrado o carro da Ludmila nesse local, no Parque Estrela, e que estava completamente destruído e que não restava mais nada da Ludmila, que é a única coisa que sabia, que era ela por causa dos códigos, e nos códigos dela tinha o nome dela. Como é que foi isso quando você soube? Olha, quando eu soube, eu tive assim várias reações de raiva, de revolta, de vontade de morrer. E eu fiquei assim com aquela culpa de, meu Deus, porque eu tenho carteira de direção, mas eu tenho medo de dirigir. Então eu digo, se eu tivesse um carro, eu teria saído, sei lá, pelo Rio de Janeiro, procurando, gritando, né? Porque eu achei que eu não fiz nada para ajudá-la, né? Você se sentia culpada pela morte dela? Eu me sentia porque eu ajudei ela a entrar para a polícia. Eu fiz de tudo que você pode imaginar, eu fiz de tudo. Hoje eu tenho uma outra visão da morte da Ludmila. Eu tenho a visão de que não foi assim a Ludmila ter ido para a polícia. Eu hoje tenho a visão de que, como tem maus policiais, então a Ludmila morreu por essa parte, por essa banda podre da polícia. Entendeu? A Ludmila ainda pertencia à banda nobre da polícia porque estava jovem, ainda tinha todo o ideal. Ele diz aqui, assim, ó, vamos investigar a informação, se for verdadeira, com a prisão do Cuquinha, o crime está solucionado. Para você está solucionado? Olha, para mim, aparentemente sim. Eu acho que ainda não está totalmente esclarecido, né? Para mim... E solucionado melhora seu coração? Eu nem sei se ele melhora o coração, porque a ausência dela está sendo muito difícil de ser esquecida, né? Mas não se esquece nunca, eu perdi o meu há 20 anos. Pois é. Eu acho que nunca a gente esquece passa a dor passa, mas a vida do filho não esquece. O que te ajudou a sair dessa dor profunda? Olha, depois teve a missa de 7º dia, né? Eu fui nessa missa de 7º dia e eu pensei que eu estivesse sozinha no mundo. Falei, eu estou sozinha no mundo, eu não tenho mais ninguém que possa me ajudar a resolver esse problema, estou só. Nesse dia eu encontrei outras mães também que estavam com problema, que tinham perdido os filhos, assim também com mortes de assalto, violentas, entendeu? Como era eu e ela, falei, Zoraide, se você não parar de chorar e ir atrás de quem fez isso com ela, ninguém vai para você. Aí uma madrugada eu acordei, liguei a televisão, estava sem sono e vi um filme, assim, aqueles filmes bem antigos, onde o prefeito estava jogando uns prospectos de helicóptero para poder divulgar um trabalho dele lá na prefeitura e tal.
Aí me veio aquele estalo assim, falei, já sei como eu vou fazer para descobrir como que matou a Ludmila. Uma tentativa, porque eu acho que tudo é válido, né? Me endividei, fiz empréstimo, catei dinheiro daqui e dali, alugamos Kombi, fomos para lá. 7 horas da manhã estávamos no terminal rodoviário, chamamos a imprensa e a imprensa veio para cobrir, o helicóptero jogando esses panfletos em cima da favela desse Parque Estrela, né, pedindo para denunciar. Fiz 10 mil panfletos, 10 mil. Aí o helicóptero jogou na cidade do jeito que eu tinha visto no filme. O helicóptero jogando na cidade e nós panfletando as 10 mães no terminal rodoviário de Caxias, panfletando. Minha filha, com 1 mês e meio, veio a resposta. Ligaram para o Disque Denúncia e falaram, olha, quem matou a Ludmila foi o Cuquinha, esse menino foi o Cuquinha, foi Daniel Neguinho e foi o Cara de Pedra. Eles pegaram para assaltar, o Cuquinha, o Daniel Neguinho e o outro, o Cara de Pedra, o tráfico matou. Porque o tráfico quis saber por que a polícia estava dando batidas constantes na área. Você acha que esse trabalho todo te deu a força? Me deu muita força. Me deu tanta força que hoje em dia as outras mães que me veem com um problema, mesmo até que seja com o lado inverso, o lado oposto, sem ser da polícia, é o lado oposto, a gente tem tentado enfrentar, ir atrás, e ir buscar fórmula e modos e meios, enfim, bolar jeitos. Então, quer dizer, para mim não foi ótimo a Ludmila, mas tem sido ótimo, porque enquanto eu estou ajudando as outras pessoas, eu estou assim, esquecendo um pouco do caso, esquecendo da coisa da Ludmila, entendeu? E aí eu perco uma filha e a polícia me dá uma medalha. A medalha de honra ao mérito. Ali está a medalha ali, ó. Como se uma medalha substituísse a filha que eu perdi, mas tudo bem. Já fomos a vários lugares fazendo essas campanhas para as pessoas denunciarem, né? Não deixar, não acontecer a impunidade, né? Ludmila era esse tipo assim, ó. Grandona assim. Aqui ela na polícia, na formatura, ela já estava com 19 anos. Muito bonita mesmo. Tá vendo? Aqui ela sentadinha. Aqui ela na casa da minha irmã. Nossa, ela é muito bonita. Ela é bonita, né? Muito bonita mesmo. Passei por uma gravidez tranquila, assim, vamos dizer que em termos de passar mal, eu não sentia nada. Muito bem. Até os meus 8 meses de gravidez. Mas só um adendo, você estava fazendo pré-natal? Tava, tudo direitinho, fiz tudo direitinho, todos os exames, ultrassom, tudo perfeito. Eu comecei a passar mal, assim, à noite. Eu falei assim, mãe, se eu passar mal, você me leva? Minha mãe, claro que eu vou te levar. Aí deitei pra dormir, vi televisão, deitei, só que a dor tava aumentando. Aí quando deu mais ou menos meia-noite, eu falei assim, mãe, vamos pro hospital, que eu não tô conseguindo mais. Foi um descaso total ali dentro. Assim, a enfermeira que tava lá falou assim pra mim, eu passando mal. Ela falou assim pra mim, senta aí, tipo assim, uma cadeira completamente suja de sangue. Ela falou assim, agora você espera o médico chegar. Eu falei assim pra ela, eu acho que meu filho tá morrendo. Ela, como é que você sabe se tem bola de cristal? Eu falei, não, eu acho que sim, porque eu tô sentindo o coração do meu filho tá parando. E ela, então espera aí 1 minuto. E depois, assim, numa meia hora, apareceram 2 estagiários. Ah, mãezinha, vamos deitar lá no sonar. Muito boazinha, menina. Aí eu deitei assim, na maca, ela começou a passar o sonar. E ela não achava o coração dele. E falhava, assim, batia 2 vezes e parava completamente. Eu comecei a chorar, entrar em desespero. Eu falei, meu filho tá morrendo, meu filho tá morrendo. Ela, não, o sonar que tá ruim, meu filho tá morrendo. Isso foi assim, durante umas 3 horas seguidas, até que eles acordaram. O médico do plantão estava dormindo, já era 4 horas da manhã. Entrei na sala do ultrassom,
Ele falou assim, deita aí. Aí levantou minha blusa, passou o gel. Aí quando ele passou o gel, eu vi meu filho assim, morto, coração parado. Eu falei, meu filho tá morto, meu filho tá morto, meu filho tá morto. Ele, você pode ficar calma, por favor? Eu falei assim, como que eu vou ficar calma nesse momento? Ele disse, é isso que você quer ouvir, eu vou dizer pra você, é isso mesmo, ele está morto. Assim, eu levantei, da forma que eu estava sem as partes de baixo, tal. Saí correndo pelo corredor do hospital, gritando, mãe, 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 mãe. E minha mãe desesperada, eu caí no chão, eu comecei a chorar, sentei no chão, falei, eu não acredito, eu não quero, eu não quero, eu não quero. E minha mãe chorando, eu falei, mãe, ele tá morto, eu me pelo amor de Deus, não fala isso pro médico. Aí ele, tá, e vi uma médica, assim, lá de trás, branca, eu lembro dela assim, que ela era branca, alta. Ela levantou, olhou minha cara e falou assim, olha só, você faz o que você quiser, só não faz escândalo porque isso aqui é um hospital. Aí eu lembro de uma enfermeira que ela chegou de manhã, eu tava chorando assim, penteando meu cabelo na janela. Aí ela falou assim, por que tá chorando? Eu contei pra ela, eu falei assim, meu filho faleceu. Ela, quanto tempo você tava de gravidez? Eu falei pra ela, 8 meses. Eu falei pra ela, 38 semanas e 4 dias. Ela tem o primeiro filho, né? Falei ela, eu sei porque você tá contando as semanas, isso aconteceu comigo. Falei, é verdade. Ela falou, eu não tô mentindo pra você, eu vou sentar aqui e vou te contar a minha história. E ela começou a me contar que ela também tinha perdido um filho. Ela só tinha, era o primeiro filho dela, ela tinha mais ou menos uns 16 anos. Ela tava falando que a criança faleceu, nasceu com um cordão preso na garganta. E ela falou assim, Evelyn, você é a melhor pessoa do mundo. Você acabou de ajudar mãezinha. Até eu falei pra ela, mas por que isso aconteceu comigo? Eu só tenho 18 anos, eu não tenho estrutura pra isso. Ela, Deus sabe o que faz. Eu só fui ter um outro filho depois que meu filho faleceu. 7 anos bem depois. E hoje eu sou a mulher mais feliz do mundo e eu tenho certeza que Deus vai fazer o mesmo por você. Eu falei pra ela, eu só quero ir embora daqui. Era dia das mães, eu falei, eu quero ir embora, eu preciso ir embora. Eu fiquei sozinha dentro do meu quarto, até guardar as minhas coisas todas. Eu fui guardando tudo, tirando, e assim, cada peça de roupa que eu olhava era um desespero maior, e meu peito muito cheio de leite, doía. E não tinha remédio nenhum, não tinha nada pra isso. Isso foi durando uma semana, porque eles nunca podiam liberar o corpo do meu filho, porque eles nunca sabiam do que ele tinha morrido. E meu filho morreu no dia 12, só foi enterrado no dia 17. E eu não pude no enterro, porque minha mãe não deixou, porque eu não tinha estrutura. Eu fiquei dentro de casa, quebrei tudo na minha casa. Eu tive séries de coisas depois disso. Eu fui pra psicóloga, eu tive depressão. Eu tenho até hoje síndrome do pânico, eu tenho transtorno de bipolaridade. Tudo isso acarretando depois da minha gravidez, do falecimento do meu filho. E assim, hoje eu posso dizer pra você que eu não sou metade do que eu fui um dia. Eu só sobrevivo, eu não vivo mais. Eu só tenho 19 anos, eu não consigo mais. Mas você acha que foi negligência médica? Assim, no laudo tá escrito que foi... Ele aspirou mecônio. Ou seja, ele fez cunaco de parto, porque já estava há muito tempo fazendo força para nascer, só que ele perdeu a força. Ele aspirou o mecônio, foi direto pro pulmão. Os meninos dele deram hemorragia. Eu tinha que ter feito uma cesárea antes de fazer o parto normal. Na hora que eu cheguei no hospital, meu filho ainda estava vivo. Tanto que o médico falou à minha mãe que meu filho tinha morrido há 2 horas, no máximo. Eu cheguei lá, aí eu tinha que ter feito uma cesárea, eles tinham que ter estourado a minha bolsa, eles tinham que ter adiantado completamente o parto, eles não fizeram nada disso. E hoje, assim, eu acho que eu não consigo ter um filho agora, eu não tenho nenhuma estrutura para isso. Eu tenho medo de ser mãe de novo, eu tenho medo de passar por tudo de novo e eu não quero, por enquanto, ser mãe tão cedo. Assim, eu acabei naquele momento. A minha vida acabou. E tem quanto tempo que aconteceu isso? 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Não vou dizer pra você que eu tô recuperada. Eu até hoje não me recuperei disso, mas eu hoje sobrevivo um pouco melhor. Eu vim aqui também para me contar a minha história, porque eu sou uma eterna contigo. Eu vendo você, eu vejo a minha filha, você se assemelha muito a ela. Deve ter sido muito ruim pra senhora, não tenho
noção da dor que a senhora tinha sentido. Não, eu acho que a minha dor é a mesma da sua, que a gente, quando perde um filho, não sei, parece que a gente perde, assim como você falou. Não, você falou assim, eu fiquei doente, eu perdi isso, perdi aquilo, eu perdi o incentivo, eu perdi. Do mesmo jeito que você perdeu, eu perdi. Então, eu acho que a dor da mãe e a forma que foi, tudo é complemento. Eu acho assim que as nossas formas, né? O meu é como se fosse um bolo com um pouco mais de cobertura, o teu é com menos de cobertura, mas tudo é uma massa só. É verdade. É um bolo, né? Dói tudo igual. Dói tudo igual e é a perda, é uma perda que a gente tem, né? É assim, a gente não tem nem escolha, de verdade. A gente perde alguma coisa, a gente fica muito triste. Eu acho que isso não, é mais do que uma perda, eu não sei nem explicar. É um pedaço da gente que vai embora. Um pedaço da gente. Não, e depois, e a melhor parte, a melhor parte. Não, e o mais interessante é que assim, você quer tentar fazer alguma coisa para capturar aquilo de volta, mas você é obrigado a aceitar. Ninguém te pergunta se você quer, você tem que aceitar. Tem que aceitar. É essa parte que não é a mais difícil. Mais difícil. Trabalho numa comunidade, trabalho no Morro do Borel, não sei se você conhece. Então lá tem todas as mortes de todos os jeitos, tipo polícia que mata, bandido que não mata, e criança que morre e perde de gravidez, enfim, N tipos de morte, e na grande maioria, não posso acompanhar todas, mas muitas eu acompanhei e acompanho. Hoje eles até nem me chamam para me poupar por causa do meu quadro, né, que eu estou em um quadro de pós-parto. É verdade, depressão pós-parto. Emoção pós-parto. Então, emoção pós-morte, então eles até nem falam muito comigo com relação à morte, mas eu já convivi muito com a morte, então eu cheguei a esse ponto que as moças do hospital onde você foi tratada pessimamente chegam, porque elas ficam num ponto que elas enrijecem tanto que elas não têm mais emoção nem para passar para você. Elas mesmas não têm para elas. Então, como elas não têm para elas, não têm para passar para você, elas não passam para ninguém. Entendeu? Então, eu já estava nesse ponto. Quando aconteceu com a Ludmila, eu falei, mentira, eu não sou aquela mulher forte que eu imaginei que eu era. Ninguém é forte. Ninguém é forte. Quando é com a gente é muito mais difícil. Poxa, Evelyn, foi ótimo te conhecer. Vou te dar uma coisinha da minha filha que eu trouxe para você conhecer ela. Aqui, ó. Da Ludmila. Nossa, tão bonita. Era muito bonita mesmo. E aí eu quero ver e quero comemorar o teu segundo filho. Porque o primeiro, vai demorar um pouquinho. Mas que demore, não faz mal. Vai demorar um pouquinho. Mas é importante que venha, Evelyn. Entendeu? É importante que venha para que você sinta esse prazer. Foi um prazerzão. Todo meu. Adorei conhecer você, foi muito bom. Muito bom conversar com você. Desculpa o atraso, mas eu aproveitei que eu estava no recreio e eu tinha que entregar um computador lá para o rapaz consertar. Tudo bem. Esperando até a frente. Vocês veem onde vocês querem fazer? Vou só pegar o pôster da Priscila. Fique à vontade aí. Vocês querem água, alguma coisa? Não, obrigada. Já vou ver pra vocês, tá? Meu nome é Jovita, né? Eu tenho 53 anos hoje. Mas eu falo que a minha vida parou no dia 9 de janeiro de 2004. Foi no dia que a Priscila desapareceu. Eu recebi um telefonema na hora do almoço, na sexta-feira. A Priscila, eu tinha deixado ela no trabalho, ali na cidade, porque ela estava com muita cólica, ela realmente não queria ir. Isso é assim, eu falo que a minha cruz é essa, sabe? Porque às vezes a gente pensa que dar responsabilidade é bom. Eu sei que é bom, mas foi assim. Sempre eu paro e falo, meu Deus, por que eu falei, então não vai não. E quando foi na hora do almoço, o namorado dela, o Luiz Cláudio Correias Fortes, na época, que era o namorado dela, ligou, perguntando pela Pri. E aí, na hora, eu achei que aquilo não me bateu direito, sabe? Se ela combinou de almoçar com o namorado, não aparecer, né? Nem voltar para casa. Eu comecei a ligar para as amigas dela para ver se ela tinha ligado alguma coisa.
Nada, nada, nada. Olha, as 24 primeiras horas de você não ter notícia de um filho, é assim, eu nem sei te dizer que sentimento que é isso, sabe? Perder um filho, eu acho que já é a pior coisa que tem. É antinatural, seja de que idade for, seja como for. É assim, eu acho que é uma dor Inexplicável. inexplicável, sabe? É uma coisa assim. Mas quando você ainda não tem nem esse fim, para você poder sentir essa dor. Você simplesmente não tem notícia, como se nunca tivesse existido, né? É. Desapareceu, assim. É muito, muito, muito louco. Porque a esperança, sim, você tem sempre. Eu falo que É a única coisa que você pode se agarrar, né? é a única coisa que eu tenho. Porque quando eu fui na missa de 7º dia de um menino que foi sequestrado, eu quando entrei naquela igreja foi uma sensação tão louca, porque eu falava, eu não sou parte nem dos mortos, nem dos vivos. Eu não sei o que eu sou. Porque eu ainda não enterrei a Priscila. Então, eu falo que se eu tenho 0,0005, entendeu, por cento de chance de ter a Priscila viva, eu vou apostar nisso. Com certeza. Mas também eu não conjugo com os vivos, né? Quer dizer, Priscila não está aqui. Né? Já tem 3 anos e 8 meses que eu não sei o que aconteceu. Eu estava conversando com uma outra mãe e a gente estava falando que essa dor a gente tem que aguentar porque ninguém nem pergunta se a gente quer, né? A gente tem vontade, se a gente aceita se é dessa forma, simplesmente acontece, a gente é obrigado a aturar. E assim, eu acho que, pra mim, eu sei que meu filho tá morto. Agora pra senhora deve ser bem pior, porque a senhora tem a esperança de encontrar viva. A senhora não sabe, ninguém tem notícia, ninguém tem nada, a senhora não tem nada pra se agarrar. Não tem esperança de encontrar ela viva, né? Olha, você falou uma coisa muito certa, né? Quer dizer, a gente tem que ficar, né? Ninguém pergunta pra gente, a gente tem que fazer. Eu até entendo, assim, meu filho, minha mãe, minha irmã, meus amigos, todos falam, você tem que viver. Eu falo, quem disse? Entendeu? Eu não tenho a mínima vontade de viver. Lógico que eu tenho que acordar. Só sobrevive, né? É um saco. Para mim, assim, eu falo assim que quando a gente tem um sofrimento desse, as coisas menores da vida que a gente faz no automático passa a ser o maior tormento. É verdade. Eu, para acordar, tomar banho, interagir com o dia, com a vida, entendeu? É um inferno. Porque eu não tenho vontade, às vezes, de ver ninguém, de falar com ninguém, de olhar o céu. Até porque eu falo que a minha vida hoje é preto e branco. É muito, muito difícil você ter que acordar, né? Até porque tudo que eu faço nesses 3 anos, outro dia eu até fiz a conta, dá mais de 1000 dias. Eu pergunto, Priscila está comendo? Priscila está dormindo? Então, às vezes, assim, no início eu comer era um horror. Era um horror. Aí vou dormir, aí eu penso, Priscila tá na cama, tá dormindo no chão, virou mendiga, tá presa, tá num cativeiro. Sabe? Pode tudo, no caso desaparecido, pode tudo. Mil coisas. Tudo que você falar aí pode, entendeu? Pode, entendeu? Só não pode ela ter se matado escondido do próprio corpo. Isso é a única coisa. Então, a gente sabe que uma coisa aconteceu. Mas não sabe o quê. Só não sei o quê. E que alguma pessoa sabe. Entendeu? E é essa pessoa que a gente busca, né? É um mito pensar que quando fala em desaparecido, desapareceu porque quis ir embora, porque brigou com a mãe, ou desapareceu porque estava cheio da mulher e fugiu com o amante. Esses são raríssimos casos. Você vê muito tráfico de órgão, tráfico de mulher, é muita maldade em torno do desaparecido. É verdade. Nós estamos indo para setembro. Em São Paulo já são 20 mil desaparecidos, no Rio de Janeiro 7 mil. Isso é... Se você parar para pensar... Só nesse ano? Só nesse ano. Só nesse ano. 7 mil pessoas.
O desaparecido, ele força você a ter amor ao próximo, você olhar para o mendigo, força você a olhar para a pessoa que está falando sozinha no meio da rua. E o problema é que hoje em dia as pessoas não estão nem aí para o outro, né? Então, esse também é o grande problema da minha vida. Né? Que a Priscila pode estar, assim, até perto, sei lá. Mas sem ninguém ver. Mas sem ninguém ver, porque passa despercebida. Eu imagino a dor, porque eu tive a Priscila mais ou menos na época que você teve, na sua idade. E eu hoje estou com 53, mas eu tive 19 um dia, 20 um dia, foi quando eu tive a Priscila. Então, assim, é tanto sonho que a gente tem, né? É tanto sonho, é tanta beleza que a gente espera da vida e do mundo, e de repente acontece um negócio desse. Eu imagino, assim, a sua dor, você ter que refazer tudo, né? Eu fui obrigada a amadurecer da forma que eu não queria. Assim, eu chegar na minha casa, tinha um quarto pronto para o meu filho. Eu chegar lá e falar assim, meu Deus, acabou isso aqui tudo, nunca existiu, como se nada tivesse acontecido. Todo mundo queria que eu desfizesse das Priscilas. Já aproveita. Eu falei, eu não sei se eu que estou maluco ou se os outros é que estão malucos. Eu não sei se as pessoas não sabem o que isso representa pra gente. Eu tenho até hoje todas as coisas do meu filho. Até porque o sofrimento não é uma coisa humilhante. É uma coisa triste, mas não é humilhante. Não mata, ensina a gente a viver. Né? Humilhante são essas pessoas todas que nos fazem sofrer. Que fazem a gente sofrer sem ter o porquê, né? Podendo ser o contrário. Como é que era o nome do seu filho? Daniel. Daniel. Como é que foi? Foi acidente? Ele morava nós moramos muito tempo em Guapimirim, né? Só que ele ainda estava lá, tinha a namoradinha dele lá, e ele tinha uma moto. E ele estava indo buscar a namorada no trabalho, ou não lembro direito, e ele bateu com a moto do lado de um caminhão. Ele não estava correndo, pelo menos, eu não consegui me inteirar direito do assunto, porque eu também não fiz questão, tá? Mas pelo que eu soube, ele fez a curva e deu de cara com o caminhão. O caminhão já estava quase passando, ele bateu na lateral do caminhão, foi ele que bateu no caminhão e bateu com a cabeça naqueles ferrinhos, não tem os ferrinhos do lado do caminhão, e estava sem capacete, ele estava com capacete no braço, entendeu? Então, de repente, se ele tivesse de capacete, não tinha acontecido nada. Eu acho que a dor da perda, ela é individual para cada um reage e da sua maneira, cada um tem a sua maneira de lidar com isso, né? Para mim, quando perdi Daniel, o primeiro ano foi muito complicado. Muito complicado, eu cheguei a perder a minha fé. Eu achava que eu tinha uma vida muito boa antes. E eu passei por um momento de não querer mais agradecer a Deus. Porque eu achava que eu não tinha que agradecer a alguém que me levou meu filho. Mas isso passou. Desculpa. Mas, assim, eu sou espírita, então eu tenho, por mais espiritualizada que você seja, nada te prepara para isso. Quando a Priscila desapareceu, que eu fui vendo que, pelo tempo, que a coisa estava muito mais difícil de ser resolvida, e eu pensei que eu não fosse aguentar também. Eu falei, eu não vou aguentar. Mas eu não vou aguentar. A gente aguenta, a gente é mais forte do que a gente pensa. Não é uma escala de dor, mas é porque você não tem um fim. Justamente, você não tem... Uma vez o meu irmão me falou uma coisa que eu concordo, que o pior sentimento que existe é a esperança. Porque enquanto você tem aquela esperança, você não consegue seguir, sabe? Você tem uma esperança de que a sua filha está viva, de que ela vai aparecer. E você não bota um ponto final na história. Eu falo que eu não fico nem do lado dos vivos nem dos mortos. Eu tenho uma facilidade de escrever, eu gosto muito de escrever. Então, eu escrevia muito,
E essa comunidade no Orkut também me ajudou muito, porque ali eu consigo consolar outras pessoas e esqueço um pouco a minha dor, entendeu? Então eu passo uns sentimentos bons para as pessoas gostam, a comunidade está com 3.500 membros já. Eu fiz uma enquete há pouco tempo e eu me admirei, para saber qual é a religião das pessoas, eu me admirei que as pessoas não têm religião. E eu acho que é mais difícil você superar uma coisa assim se você não acredita que a pessoa que você perdeu está te esperando em algum lugar. Você tem essa certeza, é mais fácil de você levar, porque a gente não entende tudo, né? Eu não sei por que meu filho teve que ir tão cedo, mas não cabe a mim questionar. E eu gosto de lembrar dele como ele era. Tanto que eu não fui ao local do acidente, não estive no local do acidente. Foi meu pai que tratou tudo e meu ex-marido. Porque eu queria lembrar dele como ele era. Eu vejo que cada uma cria o seu murozinho para sobrevivência. Cada uma tem o seu passado, o seu histórico. Então, a tua vivência é que vai te preparar para o que vem, para frente. Mas o que eu tenho visto por aí, que dificilmente as pessoas não conseguem superar. Umas levam mais tempo, outras levam menos tempo. Mas a vida continua, você tem que comer, você tem que tomar banho, você tem que trabalhar, você tem que fazer as coisas. Então isso, eu acho que foi Carlos Drummond de Andrade que falou que quem inventou o tempo merecia ganhar um prêmio, porque você fatia o tempo em dias, semanas, e quando você vê, aquilo vai te absorvendo, a tua rotina vai te absorvendo de uma maneira que você, às vezes, hoje eu já tenho quase 4 anos, às vezes eu passo dias sem pensar nele, entendeu? Aí depois que eu penso, poxa, meu filho, porque eu costumo conversar com ele, né? Assim, poxa, tanto tempo que eu não converso com você, né, e tal, a gente conversa. Mas no primeiro ano era direto. Não parava de pensar, sabe? Mas o tempo cura tudo mesmo. Eu não retomei minha vida ainda. E conheço muitas mães também que a rotina, ela ainda não chegou, assim, de você... E não é também, às vezes, porque é desaparecido, porque cada um vai convivendo com essa dor, vai se adaptando. Mas eu acho que isso também é da personalidade de cada um. Eu sou uma pessoa sempre fui uma pessoa muito alegre, muito expansiva. Então isso eu acho que me ajuda. Eu não tenho uma natureza de ser triste, entendeu? Então eu estou sempre cantando, estou sempre brincando. E isso ajuda. No primeiro ano, obviamente, que não dava para cantar tanto. Mas, aliás, dava sim, porque ele morreu em outubro e eu fiquei muito preocupada porque estava chegando o Natal, essas coisas. Aí o que eu fiz? Eu sempre gostei muito de cantar, eu faço aula de canto. Eu comprei um videokê. Aí comprei o videokê e a gente passou o Natal cantando no videokê. E foi assim que eu consegui passar o primeiro Natal. Entendeu? E sim, vai, mas cada um tem o seu jeito. Tem pessoas que já são mais introvertidas, aí já não gostam de se abrir com os outros. Se bem que é uma dor que você não consegue... Ninguém vai... Só quem passa por isso que sabe. Porque você pode até imaginar. Eu lembro que quando eles eram pequenos, toda mãe tem essas preocupações. Só que quando você pensa alguma coisa ruim, aquilo já dói tanto que você muda o pensamento. Não vou pensar nisso não, besteira. Entendeu? Só que, no nosso caso, não dá para você mudar o pensamento. Porque o que você temia aconteceu. Justamente. E o que eu sinto é que as pessoas, elas encaram a morte assim, como um tabu, como uma coisa que você não pode tocar no assunto. Eu vejo que os meus amigos evitavam falar comigo sobre ele. E eu falo, gente, por que vocês não falam sobre ele? Eu acho que a morte faz parte da vida, todo mundo vai morrer, ninguém gosta de pensar nisso. A gente tem que encarar isso como uma realidade e que você não tem como fugir. Só que é uma coisa que o ser humano, eu acho que o ser humano é muito imediatista. Você quer as coisas agora, você quer sua filha agora.
o fato de você saber que um dia você vai revê-la não te consola, porque você quer ele agora. Mas nem tudo é como a gente quer, né? Eu, por exemplo, assim, sempre fui uma mãe muito carinhosa, assim, a gente sempre foi muito de se pegar, de se beijar, de se abraçar, e isso me faz muita falta. Uhum. Isso é uma coisa, assim, que tem dias que está até difícil, assim, de não poder pegar nela, sentir o cheiro dela, e isso, assim, que dentro desse contexto é, assim, uma das coisas mais difíceis de eu superar. E quanto mais o tempo passa, mais difícil vai ficando. Eu falo que, por exemplo, assim, o tempo cura tudo. Eu acho assim, como o seu caso, e o caso da menina que eu entrevistei, da Evelyn, ela perdeu o neném na casa de saúde. Eu acho que vai chegar uma hora que o tempo realmente é o melhor remédio para isso, né? Vai acomodando. Mas eu acho que para o desaparecido, não. Ninguém fica no fundo do poço a vida toda. A tendência é procurar a subida, porque lá embaixo é muito difícil. Boa tarde. Ângela, acabou? Boa Rosa. Danilo, uma criança saudável, uma criança sensível, teve um resfriado em 86, no começo de 86, e esse resfriado virou uma pneumonia dupla, foi internado, foi tratado, aí foi para o sítio do meu pai com os 2 irmãos, que eu tenho mais 2 filhos, e de repente meu pai disse, socorro, vem buscar o Danilo, ele está muito pálido, com um gânglio no pescoço, e aí levei ao pediatra, e o pediatra fez aquele exame, né, de sangue e tal, e aí começou a vir a crucis dele. Foi diagnosticado leucemia, uma leucemia muito grande, uma leucemia mieloblástica, num grau forte, e aí começou todo um tratamento que infelizmente não deu certo. E tinha quantos anos? Ele tinha quase 8 e até 8 anos e meio. Foram 9 meses, né? Ele tinha quase 8, então foram 9 meses do tratamento, desse resgate, desse sofrimento todo. Principalmente dele e das pessoas que estavam em volta, né? Eu acho que eu não suportaria a sua situação de ver um filho passar o que você passou, o seu filho passou, e sem ter como fazer nada. Como é que foi isso para você? Ele foi depauperando, né? Isso que você diz, é muito difícil. Você ver uma criança linda, né? Ficar sem cabelo, ficar sem cor. A primeira vez que ele se olhou no espelho, ele se assustou com a imagem dele. Então, você imagina a imagem. As pessoas olhavam, né? Olhavam, como se fosse um ET. Mas eu fui ficando com ele junto, parei de trabalhar, pedi uma demissão que não foi nem dada. Foi dado um afastamento, foram fantásticos comigo. Essa empresa, até hoje, foi um momento de apoio que eu tive, tanto de onde eu trabalhava como dos amigos. Nessa hora que você sabe quem é muito seu amigo, né? Nessa hora, se a família é unida, se une, se não se desintegra. Eu penso assim. Então, quer dizer, apesar de eu estar vendo toda essa perda, né, que era diária, a gente, como mãe, tem sempre a esperança de reverter esse quadro. Não que fosse assim uma fantasia, né? Mas é a esperança, é a fé e a esperança. Só que a cada dia eu percebia as dores dele, porque a imunidade era muito pequena, era nada. Então, uma gripe era uma pneumonia, uma otite era uma loucura, né? Muita dor, e ele sofreu muito, mas nunca questionou. Por isso que eu acredito na espiritualidade, um espírito antigo, um espírito resignado. Ele só me perguntou uma vez, por que, mamãe, isso está acontecendo com a gente? Não é nem com ele, né? A grandeza dele, ele tinha só 8 anos. E a passagem dele foi sozinha comigo, foi uma passagem linda. Não deu tempo de me despedir, mas eu vi ele indo embora. Então, o que você não teve? Não. Então, Rosa, é muito difícil de todo jeito, né?
Tanto se você se despediu ou não. Ai, gente, é difícil falar isso. Mas nunca me revoltei, sempre me conformei, sempre entendi e sei que vou encontrar, tenho certeza. E sinto muitas vezes perto de mim, muitas vezes mesmo. E não é uma fantasia, é o que eu quero acreditar. Isso aconteceu em 86. 86, Tem agora em 20 novembro, anos. 21 anos completam. Você tem outros 2 filhos, Tenho 2 mais filhos. velhos. Ele era não o caçula. Ele era do meio. Do meio. Ele não... Eu sempre digo, eu tenho 3 filhos. Eu sempre falo isso né? também. Quando me perguntam, quantos filhos você tem? Eu falei, eu tenho 2. É porque você aqui, tem mais um filho. Um aqui e o outro no outro plano. Isso, exato. E, plano superior a esse aqui. Verdade. E como é que foi a reação dos irmãos? Um era muito pequeno, tinha 1 ano de idade, né? E o outro sofreu muito, não verbalizou, teve uma gastrite, um começo de gastrite. Nossa. Com 11 anos. Eu sei que é uma lacuna muito grande para o irmão mais velho. O menor olha uma foto, né? Não sabe conheceu, que tem um irmão, né? sabe do sofrimento que houve, mas não alcança, pelo menos. Porque não chegou a conviver, né? Lembrar. Não é que não alcança, ele não vivenciou, Isso. assim, prefiro dizer. Você falou que seu filho mais velho teve uma gastrite, né? O Daniel faleceu num acidente de moto, então nós fomos para lá, que foi em outra cidade, foi em Guapimirim, onde a gente morou já. E ao chegar lá, o meu filho mais velho, que o Daniel era caçula, né? O meu filho mais velho, ele estava muito nervoso, e ele é muito tímido, muito caladão, muito introspectivo. E ele começou a passar mal. E ele só conseguiu se acalmar quando eu falei para ele que ele não precisava ir no enterro. Porque eles eram muito amigos. Exato, os meus também. Eles se despediam com um beijinho na boca. Assim, sabe? Um carinho. E o Marcelo sempre levou ele na mão. Ele era um irmão 3 anos mais velho e mais forte, né? Ele sempre foi mais... O Danilo era uma criança mais sensível, então ele meio que se achava um pai do Danilo. Ele sofreu muito também. E quando o Danilo fez a passagem dele, o Marcelo estava comigo, no mesmo apartamento, foi em casa, e eu disse, agora eu vou cuidar do Marcelo e do Gabriel, que é o pequeno que só tinha 1 ano, principalmente da cabeça do Marcelo, que foi um amigo que foi embora. E ele se despediu, fez tchau, Dadá, e me perguntou, mamãe, onde ele vai? Tem uma caminha para ele dormir? Quer dizer, ele ainda era uma criança de 11 anos, né? Ele queria saber se o irmão estava indo para um lugar bom. Porque é muito subjetiva a morte, né? Essa foto dele, quando minha irmã tirou, a impressão que eu tenho é que ele já olhava para um outro plano. Eu tenho essa foto, assim, claro que eu tenho um álbum e tal, mas eu gosto, parece que ele está olhando para um outro lado. Quer dizer, isso tudo está aqui, né, na minha mente e no meu coração. E as respostas eu busco muito em mim. E na igreja também, que a gente tem que buscar na gente a força, né? Mas somos fortes. Mas isso eu falei com a Jovita também, que às vezes as pessoas falam, ai, nossa, você é tão forte, você... Todo mundo acha a gente forte, né? Mas todo mundo todo mundo forte. Se você passaram tiver que passar por isso, você vai ser forte também, porque não tem outro jeito. Todo mundo tem um sofrimento, né? Seja qual for. Que a pessoa tem um papel aqui, vencer, né? Saber conviver, né? Ao modo como você lida com as coisas. Mas o sofrimento a gente não espera, né? A perda a gente não espera. Na nossa cultura ocidental, nós não somos preparados para a perda. Nós somos preparados para ter e não para ser. Já vai chegar o bom, minha querida. Fica com Deus. Eu troco um e-mail com você, Tia. Vamos conversar. Tchau. Tchau, boa entrevista. Obrigada, querida. Mais emoções. Oi, Fernanda. Tudo bem? Ângela.
Prazer. Eu queria saber por que você fez esse filme. A ideia a gente sabe, mas por que você teve essa vontade de Olha, formatar um filme assim, esse tema, esse assunto? então, eu acho assim, desde que o meu filho morreu, eu sempre pensei que eu tinha que fazer uma coisa para ele, sabe? Mas como se eu ainda, né, tivesse que fazer uma homenagem para ele, um jeito de perpetuar mesmo, sabe? Eu acho que no fundo é isso que está comigo há quase 15 anos, né? Ele tinha 4 anos, né? Era um menino super lindo, super saudável, tudo certo com ele, né? Muito fofo, assim. E ele ficou doente, assim. Um dia chegou da escola e estava com dor de ouvido. E aí ele até me ligou, né? Ele já falava no telefone, tudo, e me ligou e reclamou que estava meio doentinho. Eu falei, não, eu vou para casa logo, eu estava trabalhando. Isso foi tipo assim, uma quinta-feira. E aí no dia seguinte ele estava ainda assim ruim, aí eu liguei para o médico, aquelas coisas. Sim, resumindo, sábado de manhã eu acordei com ele péssimo, eu levei ele no hospital, ele morreu. Ele teve depois soube que era uma meningite fulminante, desse tipo fulminante, né, que às vezes dá. E é aquela coisa que você nunca vai imaginar, entendeu? Você não espera, você não... Com a gente não, né? Da gente não. Como você processou? Porque foi um impacto, né? Foi terrível. Uma coisa que me ajudou demais e que vai até junto disso, que eu fui fazer uma terapia com uma terapeuta e, por acaso, ela estava cuidando de um casal que tinha perdido uma filha, né? Na mesma época, exatamente do mesmo jeito, igual. E aí eu fui conversar, né, com esse casal, eu e o Vasco, a gente foi. E, sei lá, foi a mesma bactéria, mesmo, entendeu? Foi a mesma coisa que aconteceu, idêntico, mesma coisa. Porque dá uma culpa terrível, você fica pensando sempre, se eu tivesse levado antes no hospital, se eu tivesse não sei o quê, você nunca acha que é normal, que isso pode acontecer, né? Não é que é normal, mas que isso possa acontecer. E aí, conversando com esse casal, eu percebi que estava além, entendeu, do meu alcance, porque a gente sempre acha que a gente devia ter feito alguma coisa, podia ter feito alguma coisa, mas no fundo essas coisas acho que estão além, sabe? A gente tem que reconhecer a nossa própria impotência, né, diante das coisas. E isso foi muito importante, assim, para eu não enlouquecer, de verdade, assim, porque eu acho que eu fiquei assim de um jeito que eu achava que eu não ia nem superar. Como é o nome dele? Matias. E você não quis continuar a história do Matias, assim, ter um outro filho? Então, na verdade, não. Assim, quer dizer, acho que foi muito difícil. Na verdade, eu estava separada já do pai dele, né? Quando ele morreu. A gente separou, ele tinha 2 anos. Mas a gente sempre foi muito amigo, eu e o pai dele, assim, amigo até hoje, é muito amigo até hoje. Mas eu já estava separada e no começo era muito difícil, sabe? Porque eu era muito apegada com meu filho, muito, muito, muito. Então eu não podia nem imaginar outro, sabe? Assim, não tinha espaço para imaginar outro, né? Não que substitua, mas às vezes um outro filho compensa. Você faz uma transferência, não sei. Eu acho que... Porque foi uma dor que ficou, né? Claro que a dor fica, mas você não conseguiu transferir essa alegria que você sempre teve com ele para uma outra criança. Você não quis tentar. Ou que não aconteceu, né? Eu acho que teve um pouco as duas coisas. Eu fico, assim, eu às vezes falo, sei lá, depois, claro, eu tive outros namorados e podia ter rolado, mas no fundo eu acho que acho que eu mesma, eu me fechei para essa hipótese. E eu acho assim, eu também pensei muito
tipo assim, eu falava assim, não, agora eu vou exercer essa liberdade que a vida me impôs. E eu viajei muito, sabe? Eu fui morar fora, voltei, fui de novo, voltei, entendeu? E eu trabalhei muito e minha vida... Às vezes eu sinto isso assim, que eu entrei num redemoinho, sabe? No qual eu tô até hoje, assim, mas assim, um pouco para tentar sair, sabe? Assim, então, tipo, vai. Como fuga, você fez muita coisa? Acho que não só também como fuga, obviamente, mas também como, assim, para não ficar uma pessoa muito presa a isso, sabe? Assim, eu pensava assim muito que eu não podia ficar... Sua vida não ter só isso, né? E não ficar assim muito Esse apegada, muito sofrimento. amarga, presa a esse sofrimento. Eu falei, não, eu vou fazer tudo o que aparecer para eu fazer, eu vou ver onde a vida vai me levar. O que você sente mais falta do Matias? O que? A figura? Você tem alguma recordação assim? É o convívio mesmo, assim. Eu tenho muita saudade, assim, porque a gente era muito colado, assim, né? E ele era muito bonzinho, muito fofo, assim, uma criança muito doce, muito amorosa, assim, sabe? Você E questionou? eu tenho uma saudade física dele também, sabe? Porque eu era muito amorosa, ele também, então tinha uma coisa assim de estar sempre agarrado, ele pendurado aqui. É o abraço, né? Eu acho que todas nós mães temos essa saudade. Eu tenho, assim, memória do bracinho, do pé, sabe, assim, uma memória quase física, engraçado. O questionamento na espiritualidade, como é que você entende isso? Essa perda? Olha, não sei nem se eu entendo, assim. Não? Eu acho assim, era o tempo dele, né? Isso. Eu penso isso, eu né? entendo assim na minha vida. Era o tempo dele, ele veio para isso. Eu acho assim. Antes da gente ir para o hospital, quando ele estava muito mal, assim, que eu vi que vou para o hospital agora, assim, ele virou para mim e falou assim: mãe, o que é paraíso? Aquilo me bateu assim como um negócio. Nossa. Ali, assim, eu comecei a tremer, mas eu me segurei, assim, e falei, paraíso é tipo Trancoso, a praia, porque a gente tinha passado as férias lá, e ele tinha adorado, assim, né? E aí falei, não, é a praia, é um lugar bonito, é como Trancoso, sei lá. Mas aquilo me deixou, assim, virada do avesso, assim, entendeu? E até hoje eu penso assim, né? Tipo... Será que ele já sabia? Pois será que ele estava ali preparando você? Porque do nada, né? Uma criança, assim, para você... Não sei se ele pequeno, né, sonhou alguma coisa, sabe? Né? Porque... Ou alguém já estava sinalizando, né? Mas não sabemos de nada, né? Nossa, é isso que eu penso, assim, entendeu? Tipo, eu acho assim, era o tempo dele, né? Ele veio fazer isso, 4 assim. anos com você, na sua companhia, né? E assim, ele era uma criança, assim, engraçado, porque até uns 2 anos, ele era muito parecido comigo, de jeito. Ele era meio calado, assim, meio na dele, assim. Depois ele entrou na escola e aí ele ficou muito parecido com o pai dele, que sempre foi muito falante e tal. Então ele virou uma criança muito dada, assim, dos 2 aos 4. Era uma criança que ele andava pela rua, todo mundo falava, ei, Matias, tudo bem? Todo mundo conhecia ele, sabe? Ele era uma criança que conversava com todo mundo, que se dava com todo mundo. E aí, sei lá, entendeu? Era ele, essa história, eu acho que era a história dele, né? Eu era uma criança que gostava muito de jardim botânico, da natureza, gostava de copo de leite, até hoje eu sempre tenho uma flor branca em casa, não como uma homenagem a ele, não.
E ele gostava de flores e plantas, né? Era ecológico, gostava do que era bucólico. É uma criança muito sensível. Eu não sei se você falou essa coisa do seu filho, né, de ser sensível. Eu acho assim, essas crianças que vão cedo, elas são crianças especiais, eu acho.